Oi, galera, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de hoje, aula de matemática. Nós iremos continuar estudando o conteúdo de adição de frações. Então, vamos lá? A primeira coisa que vamos ver está ali na página 167. Amores, a Pro vai responder algumas junto com vocês e algumas eu vou deixar para que vocês respondam, para eu ter certeza que vocês aprenderam todo o conteúdo, tá bom? Então, ali a primeira está falando que a Marlice, ela está montando uma cozinha que só falta falar de tão tecnológica. E para que esse ambiente fique harmonioso, ela tem que encaixar um balcão de 2 metros e um fogão de 50 centímetros na mesma parede. E aí está questionando como a gente vai fazer para somar os 2 metros com 50 centímetros. Se vocês prestaram atenção, as unidades de comprimento ali estão diferentes. Uma se trata de metros e a outra de centímetros. Então, eu tenho duas opções para fazer isso. A primeira é transformar os metros em centímetros. Eu multiplico o valor do metro por 100, então o metro ali seriam 2 metros, né? Então, 2 vezes 100 é igual a 200 centímetros. E aí eu somei os 200 mais os 50 e achei 250 centímetros. Ou eu transformo centímetros em metros, e aí eu divido o valor do centímetro por 100, no caso seria 50 dividido por 100, igual a 0,5 metros. E aí eu somo os 2 metros mais 0,5 metros e descubro o resultado, 2,5 metros, tá bom? Ou 2,5 metros. Então, qual deve ser o tamanho mínimo da parede para que caibam esses dois itens? Pelo menos 2,5 metros. Agora aqui, a Vilma aprendeu que só podemos somar frações do mesmo tipo, ou seja, com o mesmo denominador, que é o que a gente já tinha falado na aula anterior. Se os meus denominadores são iguais, é só eu somar os numeradores. Então, ali, ó, 3 quartos mais 3 quartos, eu repito o denominador e somo o numerador. 3 mais 3 igual a 6. Descobri ali, então, a resposta que é 6 quartos. Agora ali, o lembrete. Quando o numerador e o denominador são iguais, essa fração está representando um inteiro. Olha lá, 4 quartos igual um inteiro, e assim por diante. Então, o número 5, vocês vão realizar sozinhos, tá bom? Que é a soma, e vocês vão ver ali os denominadores, que são iguais, e em seguida somar os numeradores, tá bom? Agora aqui nós vamos ver que o círculo ele está dividido em partes iguais e ele está pintado, né, de cores diferentes. E ele está pedindo para a gente escrever a soma das frações que representam as partes pintadas do círculo. Então, ali, ó, é só contar, esse círculo está dividido em 8 partes e uma parte está em amarelo, que representa 1/8, duas partes em azul, que representam 2/8, e 4 partes em verde, que estão representando 4/8. Na letra B, vocês vão, então, responder o que representam as frações a seguir. É o que representam, por exemplo, 1/8. É a cor amarela, então é só escrever ali em amarelo e vocês vão responder as demais, tá bom? Nós já vimos também que o inteiro é o mesmo que 3/3, 4/4 ou assim por diante, como a gente falou na tela anterior. Agora você vai usar essa informação para encontrar o que está faltando em cada item abaixo. Nesse caso, gente, olha lá, primeira, letra A, 1 inteiro mais 3/5. Se eu estou dizendo que 1 inteiro, a minha fração tem o numerador e o denominador igual. Mas como eu vou saber qual é o número que vai representar o numerador e o denominador? É só eu olhar na fração que está do lado. A fração que está do lado não é 3/5? Então, sempre no denominador é que eu vou observar. 3/5
O quinto é a parte que está sendo dividida e é o denominador. Então, eu vou repetir o denominador, que é o 5, e copiar também esse mesmo número no numerador. Então, 5 quintos é o que representa ali o número 1 dessa fração da letra A. E aí eu faço o cálculo. A mesma coisa ali na letra C, ó. A primeira fração eu não tenho, mas eu tenho que 2 oitavos é igual a 1 inteiro. Então, se o meu denominador é 8, eu vou saber que a minha fração é 8 oitavos. E aí, com essa fração, é só eu fazer o cálculo inverso, e aí eu descubro qual é a minha primeira fração, certo? Então, 8 oitavos menos 2 oitavos, que no caso seria 8 menos 2, igual a 6, por isso que ali a fração está 6 oitavos. Vocês prestaram bastante atenção? Então, para somar frações com o mesmo denominador, basta repetir o denominador e somar os numeradores, tá bom? Agora aqui, como eu faço para somar 3 quartos e 2 décimos, já que os denominadores são diferentes? Então, quando o denominador é diferente, eu já tenho que ter um outro procedimento. O que nós vamos adotar aqui é transformar a fração num número decimal. Então, ali do lado, ó, é possível efetuar a soma de frações com denominadores diferentes, transformando cada uma delas em número decimal. Como é a transformação? É só eu pegar o número que está em cima, que é o numerador, e dividir pelo que está embaixo, que é, aliás, o número de cima, que é o numerador, e dividir pelo de baixo, que é o denominador. A própria fração já me diz como fazer isso. Olha lá, 3 dividido por 4. Olha a segunda fração, 2 décimos, 2 dividido por 10. Quando eu descubro meus números decimais, eu efetuo a soma e descubro o resultado. Então, esse exercício 8, vocês vão transformar essas frações em números decimais, e depois que você transformar, você vai fazer a soma. E neste caso, você tem a opção de usar ali a calculadora, tá bom? Agora aqui, vocês vão verificar que Tita fez um vestido tipo jardineira, usando um pedaço de tecido que havia comprado há muito tempo. Então, na primeira etapa do trabalho, ela utilizou um meio de tecido e, com mais 3 décimos dele, concluiu a parte de baixo da peça. Depois disso, precisou de mais 1 décimo do tecido para fazer as alças. Com base nessas informações, responda as questões valendo-se dos números decimais. Então, aqui está pedindo para transformar as frações em números decimais. Aqui vai ser a mesma coisa, eu vou transformar todas as frações em decimais. Olha lá, 1 dividido por 2, 3 dividido por 10 e 1 dividido por 10. Assim que eu achar cada um dos números decimais, eu faço a soma de cada um deles e acho a resposta. E se esse resultado agora fosse escrito em forma de fração, ela seria própria ou imprópria? Olha lá, o resultado que nós achamos é 9 décimos. Então, a fração 9 décimos, ela é própria, pois o numerador é menor que o denominador. Vocês se recordam desse conteúdo? Então, tá aí. Agora, observe as imagens e encontre a soma das partes em destaque. Resolva as operações da forma que preferir. Então, ali eu tenho a minha primeira imagem, que é dividida em 6 partes, e 2 delas estão pintadas. Então, a fração 2 sextos. E a minha segunda imagem, eu também tenho uma divisão em 6, e 3 partes foram utilizadas, então 3 sextos. Qual o resultado da soma das partes em destaque? Você vai somar os dois resultados que estão ali em vermelho, 2 sextos mais 3 sextos, e vai dizer ali, circular, né, o procedimento que você usou para chegar a esse resultado. E por que você escolheu essa fórmula, o cálculo mental, as frações ou as decimais? Aí fica a critério de vocês. Agora aqui,
nós vamos fazer a análise dessa imagem que está dividida ali em 6 partes, e 2 delas estão pintadas. Então, a Pro já colocou ali para vocês 2/6. Ele está questionando qual é a fração que, somada à parte colorida do hexágono, representa a figura inteira. Então, se eu tenho 2/6 que estão pintados, qual é a parte que vai ser somada à parte colorida? É a parte que não está pintada. Então, aí seria 4/6. Agora, ele está questionando que se houvessem 3 triângulos coloridos, qual a fração que completaria a figura inteira? Então, se eu tivesse 3 triângulos coloridos, a parte que não está colorida que completaria seria também 3/6. E escreva a resposta do item B na forma decimal. Eu pego, então, o 3 dividido por 6 e descubro os 5/10. E por último aqui, para completar, vai ser esse você sabia apenas para conhecimento. Não precisam se atentar ou se preocupar com esse. É apenas para conhecimento, porque logo, como está dizendo ali, nós saberemos mais sobre esse tipo de número, tá bom? Então, ali está falando que as frações impróprias, que resultam em um número decimal maior que 1, lembra que a gente estudou? Toda fração imprópria é porque eu tenho o meu inteiro, consumi o meu inteiro e precisei de mais uma parte de um outro inteiro. Então, vamos supor a pizza, consumi a pizza inteira e precisei de mais uma parte de uma segunda pizza. Aí, eu vou escrever isso de uma forma de número misto. Ali seria 1 inteiro mais 3/4. Mas não precisem se preocupar com essa informação agora. É só para vocês terem conhecimento de que existe uma outra forma também de escrever frações impróprias, onde tem um número misto, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, respondam as atividades e me mandem fotos dessas atividades que vocês responderam, tá bom? Beijos carinhosos e até mais!